Bom dia, gente. Bom dia, presidente. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo seu tempo em nos receber aqui. E eu vou começar essa nossa entrevista com uma pergunta. Por que o senhor gostou do meu comentário? Me desculpa a sinceridade, né? Chegou um áudio para mim dizendo, essa aqui é uma economista Rita Mundim, e faz comentários, né? Desse nível aqui na rádio dela. E eu ouvi. E gostei, não é porque você falou bem do governo, porque você falou a verdade. É coisa rara, me desculpa aqui no meio jornalístico, né? Alguém falar a verdade que está acontecendo, crítica ou elogio. Em função disso, paguei missão para um assessor meu aqui, só levanta o telefone da tal da Rita Mundim, que eu não conheço ela. Levanta aí, levantou o telefone, batemos um papo. E marcamos a entrevista no dia de hoje. Espero que atinja Minas Gerais e região da mesma forma como você tem atingido com seus comentários sobre economia. Muito obrigada, presidente. E eu falei exatamente o que eu penso. Não foi realmente, como eu te disse, não foi para te agradar nem nada. Eu acho que o Brasil está mudando e nunca a gente viu tanta coisa acontecendo numa velocidade tão grande. E coisas boas, mudanças estruturais, não de governo, mas mudanças para o Estado, para as futuras gerações. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Se me permite, né, um dos maiores bancos do mundo chama-se Caixa Econômica Federal. Estava no evento agora há pouco, o Pedro Guimarães. E lá eu comecei falando que a Caixa está realmente na vanguarda na questão econômica, diminuiu a taxa de juros absurdamente, né? Entre outras coisas que, como efeito imediato, aumenta o número de clientes, diminui a inadimplência e aumenta o lucro. É simples o negócio. Agora, você tem que deixar nas mãos de pessoas que sabem fazer. E mais ainda, você não pode interferir. Então, o Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, foi quem indicou seus diretores, seus vice-diretores, sua superintendência. Ele é o responsável por essas indicações, e não outros agentes da sociedade como eram feitos no passado. Então, a Caixa tem tudo para dar certo e vem dando certo. E, no vácuo disso, os outros bancos também vão diminuir suas taxas de juros, caso contrário, né, vão perder cliente e vão perder a rentabilidade. O senhor falando aí da Caixa, apesar do senhor falar que o senhor não entende de economia, mas o seu governo tem dado uma guinada na economia. E como? Os bancos públicos estão exercendo, voltaram a exercer, o papel que eles não vinham exercendo nos últimos anos. O que o senhor tem a falar sobre isso? Você pode ver, o microcrédito é uma grande realidade na Índia. Por coincidência, eu estou indo para lá agora, final de janeiro. Está indo o Pedro Guimarães comigo. Eu digo a mesma coisa, a questão da economia. Tem um comandante, Paulo Guedes. Nós juntamos 4 ministérios para ele. Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio e Trabalho. Barra pesada. É o ministério mais pesado que existe no governo. E a vantagem dele também, ele escolheu todo mundo de acordo com o seu entendimento. Não tem partido político, não tem presidente indicando ninguém, de modo que, ao montar essa equipe, ela funciona. Ele tem ascendência sobre ela e ela acaba funcionando. E várias medidas foram tomadas ao longo dos anos. Eu não deixo de elogiar uma ação muito boa do governo anterior Temer, que foi a reforma na CLT. Permitiu que realmente a questão do emprego não continuasse se avolumando negativamente como até aquele momento. Então, as outras medidas tomadas fizeram com que nossa economia saísse do vermelho e entrasse no verde no corrente ano. Falando um pouquinho mais de economia, nós amanhecemos hoje com o Twitter do Trump virado para o nosso lado. O que o senhor tem a falar sobre essa taxação, a volta da taxação sobre o aço brasileiro? Primeiro é munição para o pessoal opositor meu aqui no Brasil, né? Vou conversar com o Paulo Guedes hoje ainda. Se for o caso, vou ligar para o presidente Donald Trump. A economia deles não se compara com a nossa, dezenas de vezes maior do que a nossa. E não vejo isso como uma retaliação. Eu vou conversar com ele para ver se não nos penaliza com a sobretaxa no preço do alumínio. A alegação dele, no Twitter dele, é a questão dos commodities. A nossa economia basicamente vem dos commodities, tá? É o que nós temos. E espero que tenha o entendimento dele que não nos penalize no tocante a isso. E tenho quase certeza que ele vai nos atender. Pois é, porque nem o presidente do Banco Central americano consegue convencê-lo da flutuação do dólar. Tomara que o Paulo Guedes tenha aí uns argumentos melhores, né? Porque o problema, o nosso dólar, o real não desvalorizou de uma forma voluntária, né? Foi mercado mesmo. Né? O mundo está conectado. A própria briga comercial Estados Unidos-China influencia no preço do dólar aqui. Questões que acontecem no Chile influenciam aqui também. Eleições na Argentina, negativamente. No Uruguai, positivamente. Né? Bolívia, Equador, Peru. Então, o mundo todo está conectado. E dependemos, em grande parte,
de o mundo estar indo bem para nós irmos bem também. Eu tenho falado sempre aqui no tocante à América do Sul, nós não podemos descansar enquanto todos os demais países não viverem em harmonia e ter na democracia e a liberdade com o bem maior dos nossos povos. Presidente, o que o senhor avalia para o ano que vem? Qual o tempo das reformas que ainda não foram votadas vis-à-vis o processo eleitoral? Porque quando entra em ano de eleição, a coisa muda de figura. A reforma mais importante foi a previdenciária. Eu costumo dizer que, em parte, era uma quimioterapia, que aumentou-se o tempo de contribuição, aumentou-se para quem ganha mais o percentual de desconto para a Previdência. Então, foram medidas que, em certa forma, um pouco amargas, reconheço isso daí, mas a população entendeu. Se você não faz essa quimioterapia, a tendência é a gente entrar num caos, né, nos próximos poucos anos, 21, 22, o Brasil poderia entrar numa situação da ingovernabilidade, porque não existe governo que vá bem sem que a economia também vá bem. Agora, as demais reformas são importantes? Sim, são importantes. A questão da administrativa, é a questão do tempo. Nós temos que saber a dosagem, que às vezes um remédio muito forte pode transformar-se num veneno. E essa preocupação existe, a equipe econômica entendeu. Eu sei que lá o pessoal pensa muito em números, mas na parte social e política fica para meu encargo aqui, assim como ouço o Paulo Guedes, 90% do que ele fala, ele me ouve 90% a minha posição política. Estamos perfeitamente alinhados no tocante a isso aí. O povo pede muito uma reforma política. Eu não tenho poder para fazer reforma política, né? A política vai de acordo com o entendimento dos parlamentares. Não adianta eu jogar uma proposta para lá que o povo vai bater palma, chega lá, tem uma reação contrária e as outras propostas são prejudicadas por causa dessa. Mas a tributária é muito importante, que eu tenho falado para a equipe econômica. Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara. Quando você quer resolver tudo, tu não resolve nada. É assim que funcionam as coisas aqui no Brasil. Então, o que a gente puder, não é reforma tributária, fazer uma simplificação tributária é muito bem-vinda. Não adianta você mandar para lá aquilo que você acha que é o ideal. Nós temos que mandar o que é possível ser aprovado. Se governos anteriores tivessem desburocratizado, desregulamentado, simplificado muita coisa, o Brasil estaria muito melhor do que está no momento. Falando aí mais um pouquinho da reforma tributária, o sonho do cidadão é pagar menos imposto. E a tabela do imposto de renda? Vamos mexer nela? Olha, tem o que eu queria fazer, né? E o que pode ser feito. Eu gostaria de entregar ao meu governo, por exemplo, quem ganhasse até R$5.000, equivalente a 5 mil hoje em dia, ficasse isento do imposto de renda. Estou trabalhando para que esse ano a gente chegue próximo aos 2. O pessoal pode reclamar, pô, só 2, prometeu 5. Eu prometi 5, espero cumprir até o final do mandato, porque o que você tem de renúncia passando para 2 agora, esse pessoal quase todo tem de volta quando faz a sua declaração de imposto de renda. Então a gente vai poupar trabalho, inclusive. Essa que é a minha ideia. Ter reação para a equipe econômica? Tem, óbvio que tem. Tem por parte da Receita? Tem. E isso daí, em parte, eu estou forçando um pouco a barra, mas não vou constranger a equipe econômica, muito menos a Receita Federal. Acredito que meus argumentos sejam ouvidos por parte deles, apesar de eu não entender de economia. Achei que você entendia muito, escondendo aí. Bom, mas enfim, o senhor já falou um pouco, mas como que funciona o casamento do liberal, desestatizante, economista Paulo Guedes, com o presidente de formação militar e estrategista, Jair Bolsonaro, que entende muito do que é estratégico para a nação? Olha, realmente a minha formação militar, nós somos estatizantes. Eu não vou negar que as minhas votações no passado, em 90%, foram fossem estatizadas as questões no Brasil. Conheci o Paulo Guedes, tem 2 anos aproximadamente, e o que eu precisava? Que um homem evolui. A mulher também evolui, nós evoluímos, está certo? E os argumentos que ele apresentou para mim com uma clareza enorme me convenceu rapidamente. E mostrando, inclusive, né, exemplos de como a economia estatizante, né, funcionava em outros países do mundo. E, logicamente, eu dei o voto de confiança para ele, assumi um compromisso com ele em seguir em mais de 90% a sua agenda, assim está sendo feito. Não estou sendo violentado por causa disso, né? Até teve uma passagem muito bacana entre nós, durante a campanha eleitoral, por ocasião das convenções, né? Um candidato escolheu uma mulher como vice. Daí ele chegou para mim, presidente, tem que botar uma mulher como vice também aí. Eu falei, Paulo Guedes, eu entendo tanto de economia como você de política, deixa comigo essa parte. Ele levou o choque no momento, né? Porque ele é uma pessoa que é reconhecido fora do Brasil, inclusive. Mas a liberdade entre nós
de sempre especial na particularidade. A gente, num linguajar bastante comum, resolver essas questões não tem preço. Então, eu estou muito feliz com esse casamento aí com hétero, com o Paulo Guedes, na questão da economia, e ele, em grande parte, é dos responsáveis pelo nosso governo hoje em dia. No meu entender, tem mais de 50% de apoio por parte da sociedade. Tá certo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Já que o senhor falou da vice, de repente a gente tem uma vice e não está sabendo. Qual o papel da primeira-dama, Michele Bolsonaro, na sua missão de conduzir o Brasil? Primeiro, para ela foi uma surpresa a minha eleição. Para mim também, para muita gente foi uma surpresa. Não tinha nada para chegar, né? Tudo remava contra, né? Agora, ela tinha já um passado de atender as pessoas com necessidades especiais, né? Em especial os surdos mudos. E ela continua com esse trabalho e, logicamente, abraçou mais pessoas com necessidades especiais. Esteve comigo agora, recepcionamos, olha só, né? A equipe de surdos, né? Campeãs mundial de futebol de salão, quem diria, né? Foram 6 partidas e 6 vitórias. Esteve presente, fez um discurso, foi muito aplaudida, conversamos com o pessoal. Então, esse papel é muito importante, porque ela tem um afazer dela, tá? Então, ela cuida disso do coração, já era a função dela. Isso aí, o duro é quando, às vezes, é uma pessoa normal, né? E se vê na situação de primeira-dama e não sabe o que vai fazer, que bandeira vai levantar, porque o povo cobra uma participação da primeira-dama ao lado do presidente da República. E ela tem desempenhado muito bem essa função. Bom, presidente, decorrido quase um ano de governo, o que o senhor considera o seu maior acerto? A escolha dos ministros. Você não tem como governar um país se cada ministro tiver uma indicação de um grupo qualquer para aquele ministério. E aquele ministro passaria a responder perante o grupo que indicou ou não perante o presidente da República. Eu já vi coisas em Brasília aqui inacreditáveis. Chega um parlamentar para o ministro, né, e fala, olha, o problema desse meu setor é esse. Ele fala, não, eu respondo aqui, eu devo lealdade ao grupo que me botou aqui e não ao presidente da República. E fala isso, falou para o próprio presidente da República no passado. Então, isso deixou de existir. Eu acho que o maior acerto foi exatamente pelo critério técnico escolher os nossos 22 ministros. Nesse período, o senhor tem algum arrependimento? Não posso falar em arrependimento. A gente erra, né? Pede desculpas e toca o barco. Essa é a minha posição. Humildade acima de tudo, né? E tem uma gratidão muito grande perante aqueles que me ajudaram a chegar à função onde cheguei. E o senhor poderia falar qual seria o maior desafio que o senhor enfrentou até hoje? Foi a escolha dos ministros. Que pressão existia do outro lado, que tinha 3 grupos basicamente disputando a presidência. Era eu, era a esquerda de sempre e o pessoal lá atrás apelidado de centrão. E cada um tinha a sua política, né? Os seus grupos já tinham o poder dividido entre eles. Quando chegou o cavalo paraguaio, atropelando, eles se assustaram e queriam fazer parte do governo. Só que eu tinha um compromisso com a população brasileira que ia escolhê-los pelo critério técnico. Então, realmente, isso aí foi um desafio muito grande. E o momento mais difícil do seu governo até hoje? Não tivemos um momento de crise, né? Enfrentamos ameaças de possíveis problemas que têm que acontecer, mas eu tenho falado para os ministros, nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas, tá? Então, antes que pegue fogo a casa, compre o extintor de incêndio. Você se prepara melhor para isso. Então, esse é o nosso... não tivemos esse momento de crise e, se Deus quiser, não o teremos até 22. E nesse primeiro ano, o que o senhor gostaria de já ter feito e ainda não conseguiu fazer? Olha, eu aprendi a ter paciência. Não é o que eu gostaria de fazer, é o que pode ser feito. Eu gostaria que a reforma tributária já tivesse sido concluída, que o projeto do Moro no tocante aí a política anticrime já tivesse sido aprovada também, porque as propostas ali ajudam bastante, né? Dificultam os saidões, né? A questão de progressão da pena também vai ser dificultada. Então, você deixa quem cometeu crimes, né, mais violentos, mais tempo afastado da sociedade. Presidente, uma lembrança de criança. Tem um montão de lembrança de criança. Eu lembro quando eu ia cortar cabelo no seu Nico, que era aquela maquininha que faz tchac, 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 toda hora arrancava um tufo de cabelo da tua cabeça. E era o padrão americano, um tapetinho na frente, todo careca atrás. Então, esses momentos a gente nunca esquece. Hein?
Você tem que botar esse retrato nas redes. Naquele tempo não tinha retrato. Eu acho que tem um com o cabelo cortado a zero. Eu vou ver se resgata esse retrato e botar nas redes. É isso aí. Né? A molecada que reclama do corte de cabelo vai ver como é que era antigamente. E era inclusive para evitar piolho. Era muito comum, muito comum. E uma lembrança do adolescente? O meu concurso para a Escola Preparatória de Cadeias do Exército, em 72, quando fui aprovado. Sem cursinho, basicamente estudando sozinho, mas com bom ensino daquela época do período militar, com muita disciplina, né? Consegui ser aprovado, 200 vagas em todo o Brasil, realmente foi uma coisa heróica para quem morava ali na região mais pobre do estado de São Paulo, que é o Vado Ribeira. E agora o sonho do presidente? É entregar o Brasil melhor do que eu peguei para o meu sucessor em 23 ou 27, não sei. Tá bom, presidente, muito obrigado, viu? Foi ótimo. Eu já o tinha como uma pessoa muito simpática e delicada quando o senhor me ligou, mas agora eu estou vendo que o senhor realmente é uma pessoa, é um brasileiro. O que o senhor falaria do patriotismo para quem está nos ouvindo? Tem que ser resgatado, estamos resgatando. O próprio 7 de setembro foi um show aqui em Brasília. Os eventos militares que eu tenho comparecido, é uma demonstração que nós reconhecemos o papel das Forças Armadas, dos nossos policiais também, em todo o Brasil. Então, o patriotismo é resgatado por aí, respeitando a família, devendo obediência ao povo que te elegeu, e, em caso especial, na maioria dos brasileiros, né? Temor a Deus. Tendo Deus acima de tudo, você tem tudo para dar certo. Presidente, o slogan do seu governo é Pátria Amada Brasil. Então, eu queria fechar, e eu vi um vídeo que rodou nas redes sociais, o senhor e toda a sua equipe cantando o hino nacional na Semana da Proclamação da República. Qual é a mensagem que o senhor quer passar todo dia para o povo brasileiro? É que temos o Brasil acima de tudo, né? Esse Brasil acima de tudo é um lema militar. Isso é muito comum nas unidades militares. Está escrito isso em algum lugar. O Deus acima de tudo, esse foi um insight que deu em mim num evento que eu estava vendo aqui em Brasília, junto a evangélicos, tá certo? Agora, devemos acreditar na nossa pátria, devemos honrá-la, respeitar os nossos símbolos e realmente dizer que a nossa bandeira tem a cor que tem, verde e amarela. Não podemos aceitar que o que alguns querem impor ao nosso Brasil, o socialismo não deu certo em lugar nenhum no mundo, só deu certo para a cúpula socialista. Eles sempre viveram muito bem no seu respectivo país. A ideia de resgatar os nossos símbolos, realmente despertar o patriotismo no povo brasileiro. Você pode ver a questão do Macron há pouco tempo, quando colocou em xeque a nossa soberania sobre a Amazônia. Teve um lado positivo, despertou o sentimento patriótico no povo brasileiro para essa região mais rica do mundo. Muito obrigado, presidente. Foi um prazer passar esse pedaço da manhã com o senhor. Aos mineiros todos, eu sou a minha segunda pátria, segundo estado é Minas Gerais, né, que eu renasci em Juiz de Fora. Um grande abraço a todos vocês e valeu, pessoal. Muito obrigado.